Muitas pessoas se complicam na hora de falar. Elas querem usar palavras difíceis, falar de um jeito que vai impressionar, mas acabam cometendo um grande erro, o erro de não serem compreendidas. Hoje eu vou te contar uma história e você vai entender exatamente como falar. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Está começando um novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e eu estou aqui cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento para que você se torne uma flecha afiada, para que você vá mais longe, para que você tenha certeza de qual é a sua direção e decida seguir em frente, jamais parar no meio do caminho, nunca dar ré, só parar quando chegar o alvo. A história que eu quero te contar hoje é uma história de Jesus. Jesus é o maior comunicador de todos os tempos. A forma como ele falou, para quem ele falou, tudo isso são lições preciosíssimas que podem ser usadas hoje e sempre. Jesus, quando começou a entregar a mensagem dele, atingiu multidões, pequenos grupos e multidões. Ele sabia falar com pessoas de diferentes lugares, de diferentes idades. Ele dominava como ninguém o poder da comunicação. Não à toa, os séculos se passaram e a mensagem dele, que foi disparada lá no Oriente Médio, no século zero, chegou até a gente. As histórias, as verdades, as lições, tudo isso chegou até a gente graças ao poder da comunicação e ao que ele fez e principalmente ao que ele falou e prometeu. A história que eu quero te contar de Jesus, ela tem a ver com a fase final da vida dele aqui em carne e osso. Quando ele foi crucificado, sobre a cruz havia uma inscrição. Era um deboche. Dizia, Rei dos Judeus. Porque Jesus falava sobre o reino dos céus, que o pai dele era Deus. E quando ele é crucificado, em tom de deboche, as pessoas colocam Rei dos Judeus. Nós acreditamos nisso, mas na época não era como nós vemos. Pois bem, o que eu quero que você entenda é que aquela era uma placa oficial porque nela a inscrição estava em 3 línguas. Naquela região da Palestina, toda placa que tivesse essas 3 línguas era considerada uma placa oficial. A primeira língua era o latim, que era a língua do Império Romano, que dominava aquela região. O povo ouvia o latim e entendia. É de Roma, é o pessoal do Império que está dominando essa região. A segunda língua era o grego, que era a língua comercial daquela época. 300 anos antes de Cristo, aquela região da Palestina foi dominada pelos gregos. E a língua que eles usavam acabou ficando como herança. Sabe hoje, quando empresários precisam negociar e eles não falam a mesma língua, cada um é de um país, eles acabam falando em inglês. Naquela época, a língua comercial era o grego. E a terceira língua que tinha na inscrição era o hebraico. O hebraico era a língua da cerimônia religiosa dos judeus. Portanto, aquela placa, Rei dos Judeus, estava escrito em latim, em grego, em hebraico. A língua do império, a língua comercial, a língua das cerimônias religiosas. Sabe, hoje, algumas igrejas têm um culto aos domingos, uma missa aos domingos, e ela às vezes é em latim. Naquela época, nas sinagogas, que é a igreja dos judeus, a língua era o hebraico, a língua da cerimônia religiosa. Pois bem, e aí você para pensar comigo, caramba, são línguas muito interessantes. Certamente Jesus conhecia essas línguas, certamente ele sabia falar essas línguas, certamente ele dominava esses idiomas.
Só que no dia a dia, Jesus não falava nenhuma dessas três. Não diariamente, não a todo tempo. Como eu disse, eu acredito que ele sabia o latim, que ele sabia o grego, que ele sabia o hebraico, sem dúvida nenhuma. Tem uma passagem na Bíblia em que ele entra na sinagoga de Nazaré, ele abre o rolo e lê um livro de Isaías, um trecho de Isaías. E ali estava escrito em hebraico, portanto ele sabia ler em hebraico. Só que no dia a dia Jesus não falava o hebraico. No dia a dia Jesus não falava o latim. No dia a dia Jesus não falava o grego. Sabe qual a língua que Jesus falava no dia a dia? Se você sabe, coloca nos comentários. Vou dar um tempinho para você responder. Afinal de contas, qual a língua Jesus falava no dia a dia? Eu quero aproveitar também para te lembrar da importância de você se inscrever nesse canal, de você curtir esse vídeo. Quando você faz isso com simples cliques, você faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E eu estou aqui compartilhando histórias bíblicas e falando de comunicação e posicionamento para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você alcance os seus objetivos. E vou te falar mais uma coisa. Se você quiser, se você tem algum tema que gostaria de aprender mais, pode colocar nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ver a sua sugestão e quem sabe a sua dica não vira um episódio aqui no Novo Dia. Então, qual a língua Jesus falava no dia a dia? Não era o grego, não era o hebraico, não era o latim. Todos os dias, Jesus falava o aramaico. Mas por que será que Jesus de Nazaré, o Messias, o Salvador, usava o aramaico? Sabe por quê? Porque o aramaico era a língua do povo. As multidões falavam aramaico. Jesus veio para todos. A mensagem dele é para alcançar o maior número de pessoas possível. E naquele tempo, o maior número de pessoas falava o aramaico. Então Jesus foi e falou a língua deles. Jesus falou a língua do povo porque ele queria se conectar com as multidões. Jesus sabia como se comunicar com as pessoas porque ele entendia que isso era fundamental para que a mensagem dele chegasse mais longe. E aqui eu quero começar a te entregar esse conteúdo. Por que você tem que cuidar da forma de falar? Por que você precisa adequar o seu jeito de falar? Para que as pessoas possam te compreender, para que a audiência possa gostar de você. É claro que tudo tem limite. Você não vai mudar quem você é. Você não vai mudar o seu jeito porque precisa agradar alguém. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a eficiência da sua mensagem. Lembra que eu comecei o episódio falando sobre as pessoas que querem falar difícil? Certamente você conhece alguém assim. Certamente. Você já deve ter feito isso em algum momento. Estava para escrever um e-mail, uma mensagem para alguém. Aí você procura um sinônimo diferente. Para quê? Para parecer que você já sabia aquela palavra, para parecer que você é intelectual, mais inteligente. Muitas pessoas fazem isso. Talvez não seja o seu caso, mas muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, na hora de discursar, de gravar um vídeo para a internet, fazem isso. Elas optam por colocar palavras difíceis no seu roteiro para passar um ar de pessoas inteligentes e cultas. Tudo bem, cada um faz o que quer. Agora eu tô aqui para te alertar. Não corra o risco de não ser compreendido ou compreendida. Não corra o risco por querer parecer ser mais intelectual, mais inteligente, mais culto, de acabar se tornando uma pessoa inacessível. Falou de uma forma tão bonita aquela pessoa, o que ela disse? Não entendi direito. Essa é a pior coisa que pode acontecer para um comunicador. Falar e as pessoas não entenderem. Na verdade, quando isso acontece, então não existe ali uma comunicação. Porque comunicação é quando você fala, o outro entende e você tem ciência de que ele entendeu. Por isso que a gente pergunta, tudo bom? O que você entendeu do que eu acabei de falar? Aí a pessoa responde, ou seja, ela está ouvindo e dizendo para você que ela compreendeu. Você emite uma mensagem, o receptor a recebe e devolve para você. Isso aqui é a teoria da comunicação. Quando você for falar, discursar, quando você
cumprir a sua missão de entregar a sua mensagem, você precisa cuidar das suas palavras, para que elas sejam entregues de uma forma que as pessoas vão entender. Foi isso que Jesus fez para que a mensagem dele começasse a se espalhar. Ele falou a língua das pessoas. Fale a língua da sua audiência. Não queira incrementar, não queira parecer, rebuscar, nada disso. Seja simples. Se a sua audiência é simples, seja simples. Se a sua audiência é sofisticada, seja sofisticado. Vou te dar um exemplo. Imaginem que eu vou falar para advogados. Os advogados, eles têm o juridiquês, eles têm uma forma diferente de falar. Se você é um advogado, se você vai falar para esse público, você precisa falar como eles. Então, a minha dica aqui não é para você simplificar apenas a sua fala. Não, é para você adaptar o que você vai falar para quem vai ouvir. Imagina aqui, se eu começo a discursar brilhantemente em russo, e aí eu faço gestos, eu mexo os olhos e eu aumento a entonação da minha voz, tudo em russo. Você pode olhar e falar, nossa, a performance dele foi muito legal. Só que eu não entendi nada, porque eu não entendo russo. É a mesma coisa. As pessoas acabam fazendo isso com o português. As pessoas acabam complicando a própria fala para parecer algo que elas não são e acabam não sendo compreendidas. Se a sua audiência é rebuscada, fale de forma rebuscada. Se a sua audiência é simples, fale de forma simples, mas não perca a chance de comunicar, não perca a chance de ser compreendido, não perca a chance de entregar a sua mensagem de um jeito que as pessoas vão entender. Eu estou aqui entregando para você esse conteúdo que fala sobre Jesus, que fala sobre comunicação, para que você melhore a sua. Uma das coisas que Jesus fez, e fez muito bem, foi quando conversava com um povo, ele contava histórias. Em outro episódio eu vou te falar exatamente sobre as parábolas e como ele construía o storytelling dele. Mas olha que legal, quando Jesus falava com pescadores, ele dava exemplos de peixe. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Ele está falando para alguém, ou para um pequeno grupo, ou um grande grupo, que vivia às margens do mar da Galileia e vivia da pesca. Ou não diretamente, ou pelo menos indiretamente, alguém da família dela pescava. Então a linguagem, a metáfora da pescaria era compreendida por todas. Em outro momento, quando Jesus estava falando para pessoas que viviam no campo, viviam de plantar, viviam de colher, ele conta sobre a parábola do semeador. Um homem que saiu a semear. Todo mundo conseguia entender isso. Você entende como Jesus falava de forma simples para que as pessoas pudessem entender? É essa a lição que eu quero que você guarde. Quando você for fazer o seu post, quando você for gravar o seu vídeo, pergunte-se, será que a minha audiência vai entender? Abra mão de todo tipo de vaidade, orgulho, de ideia, não faça isso. Opte pela simplicidade para que você seja compreendida, para que você seja compreendido. Conte histórias, compartilhe dados, compartilhe informações, a sua opinião, aquilo que você acha, mas sempre de forma clara. Aqui está uma orientação básica para que a sua mensagem seja compreendida, para que mais pessoas possam te acompanhar, para que as pessoas se entendam, se conectem com você e compartilhem aquilo que você está fazendo. Daniel, como é que eu posso saber a forma que as pessoas vão entender? Converse com a sua audiência. Quantas pessoas abrem mão disso? Elas acham que, não, eu sei de tudo, eu não preciso. Não. Você precisa ouvir a sua audiência, você precisa estar perto das pessoas que seguem e consomem o seu conteúdo. E quando eu digo perto, pode até ser fisicamente, mas principalmente virtualmente. Você tem que responder a caixinha de pergunta. Você tem que responder quando elas fazem alguma pergunta no direct. Você tem que fazer perguntas para as pessoas. O que você gostaria de ver mais por aqui? Qual o tipo de conteúdo que eu fiz que você mais gostou? Analise também o seu desempenho nas redes. Qual publicação, qual vídeo seu
foi melhor. Isso indica que as pessoas gostaram e indica que você precisa fazer mais, sempre de forma clara, direta e adequada à sua audiência. Entregue a sua mensagem. Compartilhe com as pessoas aquilo que você sabe. Faça diferença no mundo à sua volta. Porque muita gente precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Tem muitas pessoas que vão mudar completamente de vida depois de ouvirem a sua história. Depois de ouvirem a sua dica. Depois que elas descobrirem como você fez o que você fez. Como você alcançou os resultados que você tem. Você pode inspirar muitas pessoas, mas para isso você vai precisar abrir a sua boca e contar, porque ninguém vai contar por você. Fale de forma simples, fale de forma direta, entenda como a sua audiência gosta de ouvir, quais são os assuntos que ela quer ouvir e comece a publicar. E comece a fazer os seus vídeos. Agora faça com consistência e continuidade. Para finalizar aqui o vídeo de hoje, eu vou te falar desses dois conceitos. Continuidade é fácil de entender, é algo contínuo. E a minha sugestão é que você faça todos os dias. Definiu a sua mensagem? Você sabe o que pode ajudar as pessoas? Fale sobre isso todos os dias. Todos os dias. E consistência? Consistência é você adicionar um pouco mais de conhecimento ao que você fala. Então, eu falo de comunicação todos os dias. E ao longo do tempo eu vou colocando mais conhecimento, mais lições, mais informações. Eu vou engrossando o caldo do meu conteúdo. Ele vai ficando mais consistente. É assim, com consistência e continuidade, que você vai crescer nas suas redes sociais e começar a influenciar as pessoas de verdade. E nunca se esqueça, porque essa é a lição de hoje. Fale de um jeito que as pessoas vão entender. Fale de um jeito que elas vão gostar. E para isso, você precisa perguntar para elas se elas estão entendendo, se elas estão gostando e se elas têm alguma sugestão para você. Inclusive, eu vou finalizar o vídeo de hoje te pedindo uma sugestão. Qual assunto você gostaria de ver aqui no Novo Dia? O programa que eu apresento no YouTube toda terça e quarta, às 7 horas da manhã. Coloca nos comentários ou então escreva para mim no direct do Instagram. Se você aprendeu algo na aula de hoje, se fez sentido para você, coloca o emoji da flecha. Eu vou ficar muito feliz de ver o emoji da flecha nos comentários. A gente vai se ver em breve. Eu quero te agradecer pela audiência, pelo carinho e desejar a você, Flecha, saúde e paz. Até a próxima.